E depois nós vamos passar para outro texto que eu quero abordar um pouco mais, falar de esse não se envergonhar do Evangelho implica em algumas coisas, e nós precisamos compreender o que isso implica. Qual é realmente a nossa responsabilidade como cristãos? Qual é realmente a nossa posição como pessoas que não se envergonham do Evangelho? Qual é o nosso papel aqui na terra? É isso que eu gostaria de tratar depois no segundo texto que nós vamos estar lendo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Na minha tradução é a versão, a Bíblia Viva, e ela é um pouco diferente talvez da de vocês, eu vou estar lendo, mas o texto é o mesmo, o sentido é o mesmo. 16 diz assim: não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Tal como a Escritura afirma, o justo viverá por fé. Nós ouvimos bastante isso nesses dias e é muito bom. Eu acho que é bom quando a gente é martelado com a mesma informação, todo tempo, a gente assimila aquilo. Talvez se a gente falar de um assunto hoje, vai passar um ano, talvez um mês, nem uma semana pode ser, e a gente vai se esquecer dele. Por isso o Evangelho tem que ser reafirmado todos os dias. Nós vemos a igreja primitiva se reunindo para ceiar, e eles sempre traziam à memória o sacrifício de Jesus em favor deles, em nosso favor, a morte de Jesus, a sua ressurreição. Assim como eu entendo que, como o profeta diz, Ezequiel, quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Se nós olharmos para isso, nós vamos ver que a mensagem do Evangelho é aquilo que realmente nos traz esperança. A mensagem do Evangelho é o que nos faz ter esperança do amanhã, sabendo que no passado Cristo já pagou pelos nossos pecados e nós podemos viver o presente, tendo a certeza de que o amanhã será no céu. Nosso amanhã será lá com Ele, porque Ele já fez isso por nós aqui no tempo passado, e nós podemos ter segurança no presente e certeza do amanhã. Vamos lá. O Evangelho, o livro de Romanos, a carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele traz essa frase: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Olhando para esse texto e para essa afirmação de Paulo, Paulo teria motivos para se envergonhar do Evangelho? Você acredita que Paulo teria algum motivo para se envergonhar dessa mensagem? Talvez olhando para o Evangelho e sabendo o que ele é, nós dizemos não. Mas humanamente falando, Paulo poderia ter motivo sim para se envergonhar dessa mensagem. Por quê? A primeira é que o Evangelho é uma mensagem de um Salvador que morreu crucificado. Embora nós saibamos que ele ressuscitou, para os judeus, para os romanos, isso era um escândalo muito grande. Para os romanos isso era uma vergonha. Porque como pode um Salvador morrer numa cruz? A cruz era lugar de gente maldita. A cruz era lugar de pessoas criminosas, pessoas que não mereciam nada, pessoas que cometeram muitos crimes. E por causa disso agora, a lei diz que é maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então para os romanos isso era algo muito louco, isso era algo que não dava para compreender, uma vergonha muito grande. Por isso que quando nós cantamos o hino, a mensagem da cruz, nós falamos que levamos a vergonha da cruz, queremos levar a vergonha da cruz conosco. Então para o romano isso era escandaloso. Não tem nexo um Salvador morrer numa cruz. Esse foi um maldito, não pode. É só um maldito, é só uma pessoa que arrebentou com a vida e cometeu crimes demais que merece a cruz. Uma pessoa boa não é merecedora da cruz. Uma pessoa boa nem passa perto da cruz. Então por isso essa mensagem, Paulo poderia se envergonhar dela, porque ela trata de um Salvador crucificado, de aquele Deus que se fez homem crucificado, morrendo numa cruz, sendo instrumento de maldição, sendo alguém digno de maldição, ou seja, alguém muito mau, alguém muito ruim. Esse é o motivo porque os romanos não concordavam com a mensagem do Evangelho, porque ele trata de um Cristo crucificado, alguém que morreu na cruz, um criminoso tido por eles como um criminoso. Isso retrata bem a nossa vida quando Jesus toma sobre si os nossos pecados, os nossos crimes, e ele se torna um criminoso no nosso lugar. Quando Jesus vai à cruz, ele está morrendo pelos nossos crimes, não pelos dele. Isso mostra bem o que nós somos e o que Jesus fez por nós. O segundo motivo que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho é o motivo daquilo que ele sofreu por causa do Evangelho. Se você começa a ler a história de Paulo e ver o que aconteceu em toda a trajetória dele,
Você não vê Paulo andando de carro zero, se fosse contextualizar para os nossos dias. Você não vê Paulo ganhando dinheiro com o Evangelho. Você não vê Paulo tendo nenhum benefício com o Evangelho. Pelo contrário. Sabe o que aconteceu com Paulo? Tomou pedrada, apanhou, tomou chicotada, foi preso. E no final da vida dele, por causa desse Evangelho, ele perde a sua cabeça. Tem algum motivo para falar, opa, o Evangelho é algo bom e eu não vou me envergonhar dele? Humanamente falando, será que a gente se envergonharia do Evangelho? Nós temos motivos, humanamente falando, olhando com a ótica humana. Mas quando nós olhamos pela ótica de Deus, da Escritura Sagrada, nós sabemos, não, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho tem um poder, é a mensagem mais poderosa, é a única mensagem que pode salvar o homem. Não, o Evangelho é o poder de Deus, eu acredito nisso, eu não tenho que me envergonhar disso. Mas humanamente falando, nós temos sim. Olhando para a vida de Paulo, nós logo entendemos isso. Outra coisa que talvez poderia trazer vergonha do Evangelho é que a mensagem do Evangelho é escandalosa. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem simples que acaricia o nosso ego e assim vai. Não. A mensagem do Evangelho trata diretamente do nosso pecado. A mensagem do Evangelho trata do nosso egoísmo, da nossa maldade. Ela explora essa situação nossa. Ela mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós não merecemos nada. Isso, nos dias modernos, não é algo bom de se ouvir. As pessoas não querem ouvir isso. Nós não queremos. Eu não estou me excluindo nessa classe, não. Todos nós. As pessoas não gostam de ouvir. Quando nós falamos da verdade, parece que isso dói. Quando você vai comunicar isso, pode perceber quando você vai comunicar isso com alguém que não é cristão. A pessoa chega e você vai falar, olha, você tem pecado. Não, claro, não estou dizendo com maldade chegar esculachando a pessoa, que não é assim também. Mas quando a gente vai falar, não, o homem é mau, o homem é... Não, eu não aceito isso. Como o Marquinhos falou ontem aqui, todos nós, se olharmos para aquilo que Jesus disse, nós nos tornamos sim, nós somos sim adúlteros e assassinos. Algumas pessoas não concordam, eu não. Pode ser que o meu irmão do meu lado aqui pode ser, mas eu não. Essa é a reação das pessoas quando se fala de pecado. Essa é a reação. Essa foi a minha reação quando alguém falou isso para mim também. Eu não estou fora disso, ou seja, então é uma mensagem escandalosa, é uma mensagem que trata do nosso pecado, é uma mensagem também inacreditável, porque como esse negócio, como isso que foi recitado pelos jovens aqui, que Deus se tornou um homem para vir salvar a humanidade, não. Isso é ilógico, isso não tem coerência, não. Isso é loucura. Mas isso é loucura mesmo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, que Deus escolheu salvar os pecadores através da mensagem, da loucura da pregação. Então pregar o Evangelho é uma loucura para os olhos humanos e carnais. Mas a Bíblia mesmo diz que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus. Por isso o Espírito Santo tem que invadir, tem que sim, com certeza, trabalhar no coração do ser humano para que ele compreenda essa mensagem. Naturalmente falando, o homem olha e fala assim, não, eu li isso aqui, eu li a Bíblia, mas não concordo com tudo isso não. O Espírito Santo, por isso ele é aquele que convence o homem do seu pecado, é aquele que mostra e abre o nosso entendimento para que a gente enxergue. É interessante isso, mas às vezes a pessoa ouve a mesma mensagem durante muito tempo, e ela vai se converter 3, 4 anos depois. O Espírito Santo faz isso. Ele abre o nosso coração, ele abre o nosso entendimento para que a gente possa enxergar a luz do Evangelho. Paulo, ainda em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz, olha, o Deus desse século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não enxerguem, para que não resplandeça sobre o olhar deles, sobre a vista deles, a luz do Evangelho de Cristo. Então nós percebemos que é uma mensagem inacreditável, porém o Espírito Santo torna compreensível essa mensagem a nós. E nós louvamos ao Senhor porque Ele deixou o Seu Espírito agindo em nosso meio, em nossos corações, e é isso que nos faz compreender a mensagem. Se não fosse pelo Espírito Santo, nós acharíamos isso uma loucura. Mas essa loucura agora tornou a razão da nossa vida. A loucura do Evangelho se tornou algo que eu não posso deixar mais isso é tudo que eu tenho, essa é a mensagem, e assim nós caminhamos. Por isso Paulo teria alguns motivos sim para se envergonhar. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos 3 grupos em relação. Quando nós dizemos assumir o Evangelho, colocamos uma camisa que não me envergonha do Evangelho, mas eu saio lá fora, dentro de casa eu sou um mau marido, eu brigo com a minha esposa, eu xingo meus filhos, dentro do serviço eu dou mau testemunho, eu me posiciono de uma forma que, olha, ninguém vê Jesus em mim. Esses são aqueles que envergonham o Evangelho, porque eles estão dizendo e falando de um Evangelho, mas a vida deles não está de acordo com aquilo que eles estão pregando. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser pessoas perfeitas, porque isso Jesus é, e Ele fez isso no nosso lugar, vindo no nosso lugar, cumprir aquilo que nós não tínhamos capacidade.
Mas eu estou falando que quando nós cremos no Evangelho, ele deve mudar as nossas vidas. O Evangelho, quando crido e recebido pela fé, ele muda a nossa maneira de pensar, ele muda a nossa maneira de agir, ele muda a nossa conduta, ele muda a nossa convicção, ele muda a nossa forma de ver o mundo, ele muda a nossa forma de encarar as circunstâncias contrárias. É isso que o Evangelho faz em nós, porque nós olhamos agora não pela ótica humana, mas pela ótica da cruz. Nós conseguimos ver tudo como uma situação que coopera para o nosso bem. Aquele mal que nós estamos vivendo, aquela situação contrária e adversa, nós olhamos para a Bíblia e vemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós olhamos e vemos, olha, isso é uma aflição que Jesus disse que eu iria passar, mas Ele já venceu na cruz por mim, então eu vou passar por ela. É para mim crescer essa dificuldade, é para mim crescer, é para mim melhorar, é para mim ser aperfeiçoado que eu estou passando por isso. Quando a pessoa não compreende o Evangelho, ela diz, olha, essa luta aqui, eu vou desistir. Ontem mesmo eu ouvi um irmão falando, olha, eu estou parando de ir para a igreja porque eu já cansei. Minha mãe não muda, meu pai não muda, meus irmãos não mudam. E eu perguntei para ele, você mudou? Porque o Evangelho primeiro tem que mudar a nossa vida para depois mudar as pessoas. Não tem como. Eu vou falar, não, eu vou levar o Evangelho para a pessoa, mas peraí, eu não fui transformado ainda. Quando ele olhar para mim, ele vai ver ainda muita incoerência, ele vai ver muita coisa errada. Ele vai ver tudo totalmente uma contradição, eu dizendo que esse Deus ama, mas eu não consigo amar. Eu dizendo que esse Deus perdoa, mas eu não consigo perdoar. Não vai ter sentido. Nós tornamos a mensagem sem sentido quando nós trabalhamos assim. Então o Evangelho primeiro precisa mudar a nossa vida. Primeiro ele muda a minha vida, para depois eu levar ele e mudar a vida das pessoas através do Evangelho. É isso que acontece. E nós temos o terceiro grupo, que é aquele que não se envergonha do Evangelho. Aqueles que vivem o Evangelho. Não estou falando vida perfeita, mais uma vez eu ressalto isso. Mas aqueles que se interessam em viver conforme o Evangelho e anunciam essa vida que há através da morte e da ressurreição de Jesus. Isso é não se envergonhar do Evangelho. É viver esse Evangelho e comunicar ele com as pessoas. Não ter vergonha de comunicar essa mensagem, pois ela é poderosa para salvar. Como o Marquito disse aqui, está no singular, o Evangelho é o poder de Deus, não um dos poderes, ele é o poder. Não tem outra mensagem que possa fazer isso, a não ser o Evangelho. Não tem como. Se nós formos para a África, para o Peru, para a China, para a Índia, e não pregarmos o Evangelho, nós fomos lá passear. Nós fomos lá dar uma volta, fazer uma selfie lá com os africanos, né? Fazer alguma coisa com eles. Vai ser isso. Ou com as pessoas, vemos várias agências de missões hoje, e glória a Deus, porque nós temos missões sérias, nós temos pessoas que estão engajadas, por isso nosso pastor está indo essa semana para a África, e nós sabemos que ele dá a comunicar o Evangelho lá. Mas se uma pessoa for para lá e não comunicar essa mensagem, ela não pode dizer, eu fui lá pregar o Evangelho. Vai ser incoerente, não sei se vocês conseguem me entender, mas é justamente isso que acontece. Paulo não se envergonha desse Evangelho, pois ele compreende a natureza do Evangelho, que é o poder de Deus, como está escrito aqui. Ele compreende também o propósito do Evangelho, que é salvar aquele que crê. Ele compreende esse poder, ele compreende o propósito do Evangelho, e ele compreende que o Evangelho é o próprio Cristo encarnado. É Jesus, o Evangelho do começo ao fim, ele trata do Senhor e da sua obra de salvação. Não tem meio tempo para outro assunto, é somente aquilo que Deus fez por intermédio de Cristo para nos religar e nos restaurar novamente a Ele, porque um dia essa comunhão foi quebrada e nós vamos chegar lá. Ele entende o propósito do Evangelho, que é salvar aquele que crê, e ele entende também que o Evangelho é uma mensagem a ser compartilhada. Por isso ele não se envergonha desse Evangelho, sabendo desse poder, sabendo desse propósito. Paulo não se envergonha em compartilhar essa mensagem, pois Jesus, antes de ascender aos céus, após a sua ressurreição, ele diz lá em Marcos, agora vão por todo mundo e comuniquem essa boa notícia com todas as pessoas. Ele não falou, olha, comunica só com seu familiar, comunica só com a sua esposa, com seus parentes, não. Comuniquem a todas as pessoas essa mensagem, pois ela é poderosa para salvar. Comuniquem a todas as pessoas o que eu fiz na cruz, para transformar o homem, para mudar a história da humanidade. Compartilhem essa mensagem, pois as pessoas precisam ouvir dela. É justamente por faltar essa mensagem hoje nas igrejas que nós vemos tantas heresias sendo impostas, nós vemos tantas coisas, tanto misticismo, tanto problema que nós vemos na igreja evangélica. Isso tem envergonhado o Evangelho. E por isso as pessoas olham com resistência para a igreja evangélica hoje, porque eles falam, mas eu vou lá, eu tenho que dar minha casa para o pastor, eu tenho que dar minha casa para a igreja, mas eu vou lá e fico comprando esses lencinhos aí que não resolve nada. Eu comprei uma vassoura lá para limpar meu pecado, mas não resolveu nada. Eu tentei, mas varri lá e não saiu. Eu continuo pecando. É porque nós faltamos com o Evangelho. Nós faltamos com a mensagem. O que tira pecado é o sangue de Jesus, mais nada.
Não tem mais nada. Mas as pessoas ficam insistindo, ó, passa esse óleo aqui, ó, que ele veio lá de Israel, passa essa água, que essa água lava. Mas o que lava o pecado é o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. E ele não veio somente, mas ele tira o pecado do mundo. Ele faz isso. Aquilo que as outras coisas não podem fazer, aquilo que a nossa penitência, a nossa castidade, a nossa santidade não tem condição de fazer, Jesus Cristo faz no Evangelho. É por isso que nós precisamos insistir com essa mensagem. Eu não digo ficar fazendo igual eu quando eu faço prego o Evangelho do mesmo jeito, talvez, e cansa vocês, mas é mesclar, é levar um assunto e chegar no Evangelho. Nós precisamos disso. Quando nós voltarmos para o Evangelho, pode ter certeza, nós veremos o poder de Deus se manifestando em nós, como tem acontecido isso constantemente no nosso meio. Nós veremos esse poder que não se manifesta em gritaria e barulho, mas se manifesta em transformação de caráter, de atitude, de mentalidade, de postura. É isso que o Evangelho faz. Não tem mais nada. Se o Evangelho fizer isso em você, pode ter certeza, você vai viver em paz para sempre, porque você sabe que o seu pecado foi perdoado e agora nós temos paz com Deus, através daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Por isso Paulo não se envergonha, ele sabe que o seu efeito é transformação, ele sabe que o papel como cristãos é isso que nós vamos ler aqui agora. Versículo 18 diz assim: todas essas coisas novas vêm de Deus, porque nos trouxe de volta, ou seja, nos reconciliou a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se reconciliem com Ele, pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta mensagem maravilhosa de reconciliação, Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos então embaixadores de Cristo. Deus está nos usando para falar a vocês. Nós lhe imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês: aceitem o amor que Ele lhes oferece, reconciliem-se com Deus. Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse versículo mostra bem o que o Evangelho vai fazer conosco a partir do momento que nós compreendemos essa mensagem. Nós nos tornamos embaixadores de Deus na terra, embaixadores de Cristo. O que quer dizer isso? Nós somos representantes. E a palavra embaixador, foi pesquisada no dicionário, diz representantes da mais alta classe. Ou seja, Deus agora deu o privilégio a nós de sermos representantes dele aqui na terra, levando essa mensagem de reconciliação. É isso que nós somos agora. Nós temos que levar essa mensagem desse relacionamento que foi restaurado por Deus através da cruz. E é disso que nós vamos falar, ou seja, essa reconciliação quer dizer que se o Evangelho, se Cristo nos reconcilia, quer dizer que também nós estávamos desligados, separados de Deus. Só acontece reconciliação quando há separação. Quando nós vemos um casal voltando a reatar o seu relacionamento, nós falamos que eles se reconciliaram. Quer dizer então que o nosso relacionamento com Deus estava quebrado. Quer dizer que por alguma coisa o nosso relacionamento com Deus quebrou, foi rompido. E é isso que nós vamos aprender novamente. Na verdade não é reaprender, porque seria engraçado dizer isso, né? Nós vamos relembrar algo do que diz respeito a isso. Começa tudo no Éden. Deus é o início de tudo. Uma vez um amigo meu perguntou: quem criou Deus? Eu falei: Deus é autoexistente, ele não precisa de um criador. Ele é o criador soberano de todas as coisas. Ele é autoexistente, ele existe por si só. Ele não nasceu, não tem aniversário. Como diz Samuel Mariano, qual é o aniversário do nosso Deus? Tem. Nós celebramos o nome dele todos os dias, e não há data comemorativa. Todos os dias é dia de celebrar ao Senhor, assim que a Bíblia nos ensina. Deus é uma trindade, como foi falado. Deus é uma comunidade, uma unidade que vive em comunidade. Isso é um pouco complicado de entender. Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há ninguém maior na trindade. Não diz, Deus Pai aqui, Deus Filho aqui e Deus Espírito Santo aqui, não. É uma comunidade perfeita, é uma comunidade igual. Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. E eles são um só, três se formam em um. Deus sempre viveu em comunidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nunca houve solidão em Deus. Uma vez eu ouvi de um pregador, disse, olha, Deus criou, ele teve a ideia de criar o ser humano porque ele estava muito solitário. Deus estava solitário, aí ele sentiu necessidade de ter alguém para se relacionar com ele.
Mas como? Se Deus se relaciona perfeitamente entre si, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, um relacionamento eterno, um relacionamento perfeito. Deus cria todas as coisas como expressão da sua perfeição e glória. É como um balde que está transbordando e não tem como segurar tanta glória e majestade, que Deus decide fazer todas as coisas, Ele decide criar todas as coisas. E Ele faz, Ele cria um mundo perfeito, Ele cria tudo de maneira perfeita, não tem falhas na perfeição, na criação de Deus. Por isso Ele diz, olha, quando Ele terminava de fazer alguma coisa, que Ele dizia, e viu Deus que era muito bom. Se Deus falou que é bom, não tem como. Se a gente disser que é bom, a gente pode se contradizer, né? Olha, esse carro é bom, mas às vezes ele pode ter um defeito de fábrica e quebrar. Agora o Criador diz acerca da criação, isso é bom, isso é bom. E Ele criou todas as coisas de maneira perfeita, sem nenhum tipo de defeito. E depois Ele coloca o ser humano na terra, Ele coloca Adão, vindo do pó da terra, Ele sopra sobre as narinas de Adão e dá vida. E ele se torna agora um ser humano, o primeiro ser humano a inaugurar a terra. Deus coloca Adão lá, depois de tudo aquilo que a gente ouviu, não vou ficar repetindo, muita gente ouviu, mas Ele cria também alguém para o auxiliar. Ele cria a mulher, tirando da costela. Marquito ajudou muitos homens aqui ontem, né, dizendo do sono profundo que o homem tem, quando a mulher está conversando, ele dorme, isso já vem lá da criação, vai reclamar com Deus, não tem como a gente... Então Deus viu que era bom, e Ele cria Adão e Eva, toda a natureza criada, e há um relacionamento perfeito aí. Há uma perfeição no relacionamento entre o homem e Deus, o homem e a mulher, e o homem e a natureza. E o que acontece? Estava tudo muito bom, né? Nós não conseguimos entender como era no Éden, porque nós, como pecadores imperfeitos, nós nunca experimentamos nada perfeito. Às vezes eu estou em casa e eu estou vivendo um dia legal com a minha esposa, falo, nossa, mas acho que Adão vivia assim com Eva no Éden. Aí de repente eu esqueço de comprar um negócio que ela pediu no mercado, aí eu falo, nossa. Aí eu lembro do pecado, falo, pecado sem vergonha, que atrapalha a nossa relação. Nós não conseguimos experimentar a perfeição na plenitude. Nós não conseguimos, porque somos pecadores e tudo aqui se tornou imperfeito a partir do pecado. E nós sabemos, como Deus disse, falou, olha, vocês vão se alimentar de tudo aqui. Comam de tudo, se alimentem de todas essas árvores aqui, mas no meio, exatamente no meio. Eu coloquei uma árvore lá, não mexe não. A árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem dela, vocês vão morrer. Não faz isso não. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal justamente para mostrar que Ele não força ninguém a estar com Ele. Ele falou, olha, o dia que vocês quiserem romper comigo, o dia que vocês quiserem viver a vidinha de vocês, vocês têm livre acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. É só comer dela, não precisa mais nada, vocês vão morrer. E a serpente, como nós lemos em Gênesis 3, ela vem, se manifesta, Satanás usando aquela serpente, e diz, mas o que Deus falou para você mesmo? Ah, não, ele disse que não precisa comer, eu não posso comer desse fruto aqui. Satanás, a serpente diz, mas será que ele falou isso mesmo? Será que é verdade isso mesmo? Será que ele não está forçando demais, não? Eu vejo a voz da serpente, eu ouço a voz da serpente até hoje nos dizendo, será que tem a ver isso aí mesmo? Será que aquilo que o pastor pregou tem a ver mesmo? Ou esse negócio de sexo antes do casamento é tudo loucura? A gente vive no século 21 e nada a ver. Isso aí é para os velhos lá no passado, tá? Que não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada lá na casa deles, não sabia de nada. Eles acreditavam nesse livro antigo aí. E a voz da serpente continua dizendo, será que é certo? Será que... Não, isso aqui não é pecado não. Uma frase que a gente costumeiramente ouve, não tem nada a ver. Não tem nada a ver você fazer isso aqui, mas olha para aquele fulano de tal que vai na igreja lá. Ele faz tudo errado. Ele comete 1000 erros, você vai cometer um só. A voz da serpente continua ainda nos nossos ouvidos dizendo, faça isso, não tem muito a ver não. Pode fazer, que isso aí é tudo mentira. E ela disse para eles, olha, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser independentes, vocês vão ser pessoas que vão ter todo o poder e não vai precisar mais desse Deus aí. E é assim que nós agimos hoje. O ser humano por si só traz consigo essa consequência de querer ser independente de Deus. Eu não digo que ser independente talvez dos seus pais e alcançar uma independência financeira, uma estabilidade, isso é necessário. Mas nós não gostamos de ser dependente de ninguém. Quando eu não tinha carro ainda, eu precisava pegar o carro do meu pai, eu não gostava daquilo. A gente, claro, é um comodismo que a gente não pode ter, de ficar a vida inteira usando o carro do pai. Mas eu falava, eu não gosto de ser independente, eu não gosto de ficar devendo favor para os outros. É assim a nossa vida. Nós não gostamos de depender de ninguém, inclusive de Deus.
Essa é uma realidade forte, mas é a nossa realidade. Nós queremos fazer do nosso jeito muitas vezes. Olha bem, eu olho para a minha vida e falo, poxa vida, eu estou querendo ser independente de Deus, eu estou pensando em fazer uma coisa, mas será que Deus está nisso aqui? Será que Deus quer que eu faça isso mesmo? Isso é independência, isso é o desejo do homem de não depender de Deus. Deus coloca a árvore no meio do jardim para Adão não ter de... Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não foi só Adão e Eva. Adão pecou e trouxe hereditariamente o pecado até nós. Porém, nós pecamos por opção. Eu gosto muito da frase de João Calvino, que ele diz: depravado por natureza, pecador por opção e salvo pela graça. Ou seja, nós herdamos a natureza pecaminosa, porém nós escolhemos pecar constantemente. Eu escolho não amar meu irmão. Eu escolho trair a minha esposa. Eu escolho fazer alguma coisa errada. Eu escolho xingar e odiar alguém. Eu escolho fazer isso. Você escolhe. Nós escolhemos sim ficar de cara virada com o irmão. Nós escolhemos fazer fofoca do irmão. Nós escolhemos não gostar de alguém. Nós escolhemos. É por opção que nós pecamos. A gente pode falar, mas a culpa é de Adão. A culpa é nossa também. É para a gente entender que a gente tem culpa também, da mesma forma que Adão teve. Nós também continuamos tendo culpa. A gente não pode chegar, Deus, foi Adão. E nós? Nós pecamos também. Nós cometemos pecado por opção, opcionalmente. E a Bíblia diz que o pecado ele separa o homem de Deus de uma forma muito grande. Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Eu gosto de comparar isso como um abismo. Ou seja, agora o pecado trouxe o quê? Separação eterna. O homem aqui pecador num abismo e Deus no outro. E nós não conseguimos construir pontes para chegar até lá. Nós não conseguimos fazer nada para chegar do outro lado do abismo. É isso que o pecado causa em nós. Essa separação, esse abismo que existe agora entre o pecador e Deus. Há um abismo muito grande. E se eu obedecer a lei, eu não vou conseguir, porque eu vou quebrar uma delas. E a escada que eu construo, a ponte que eu tento construir, fazendo boas ações, ajudando as pessoas, cumprindo a lei, não vai ser suficiente. Ela vai quebrar, porque ela não tem alicerce. Jesus nos religou a Deus. Por isso o nosso amor por Ele deve ser muito grande, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós conseguimos amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não tivesse nos amado, nós não estaríamos aqui hoje falando da grandeza dessa obra na cruz do Calvário. E após bradar, João 19,30 diz que ele brada. Mas o outro evangelista diz que quando ele brada isso, está consumado, quando ele dá esse grito de vitória, de liberdade agora, o véu do templo rasga. Isso é muito interessante, o véu do templo se rasgando. Porque naquele momento, ou seja, o véu ali no santuário, ele separava o santo dos santos, ou seja, o lugar onde representava a presença de Deus, ele separava dos demais lugares, ou seja, o homem não podia entrar lá. Anualmente, ou seja, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava antes, se purificando com sangue, ele entrava para representar agora o povo de Israel. E olha o que acontece, quando o véu do templo se rasga, ou seja, quando Cristo grita, está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. Há uma coisa muito interessante aqui, esse véu não é uma cortininha igual essa aqui. Esse véu, os historiadores dizem, primeiro, que ele tinha 18 metros de largura, de altura por 9 de largura. Segunda coisa, a espessura desse véu é da mão fechada de um homem. Machado não ia cortar aquele véu. Se pegasse carroça com um cavalo empurrando, não ia. Mas agora ele se rasga de alto a baixo e ninguém fez nada para ele. O que isso representa? Deus mesmo rasgou o véu. Deus mesmo rasgou o véu que nos separava. Esse véu simboliza o nosso pecado. Esse véu simboliza tudo aquilo que nos separava de Deus outrora. Mas agora, através do sacrifício de Cristo na cruz, todo o pecado que nos impedia de chegar até Deus, agora é retirado. O caminho abriu, o caminho se abriu. Nós podemos chegar a Deus mediante o sacrifício de Jesus. O escritor aos Hebreus diz: tendo, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi consagrado. A partir do véu, o sacrifício de Jesus abriu o caminho para Deus. O sacrifício de Cristo abriu o caminho para Deus. A cruz é a ponte que religa agora esse abismo para o outro. Esse abismo que nos separava agora tem uma ponte. E essa ponte se chama Cruz do Calvário. A cruz é a ponte onde nós vamos até Deus. A cruz é a ponte onde o pecador arrependido chega até Deus agora. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Jesus é aquele que separou, é aquele que acabou com a nossa separação. Ele restaurou o nosso relacionamento que foi quebrado.